Aleluia! Chamado ao batismo, Elias Barros, capítulo 6. Confissão. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. Até este momento, você deve ter observado que passamos por vários passos dentro do processo para tornar-se um cristão. Para que o que cremos seja verdade em nós, a nossa fé não seja apenas palavras, e sim prova de tudo aquilo que acreditamos, temos que nos identificar com o que cremos, tornando isso a nossa própria identidade e essência. Para que essa identificação aconteça, devemos nos aproximar, conhecer, buscar, ser íntimo do que desejamos. Nos identificar, ou seja, ter conexão, e conectados a isso devemos nos apropriar, ou seja, fazer uso como donos. Depois que passamos por esses passos para nos tornarmos cristãos, precisamos confessar essa verdade. Essa é a próxima etapa dentro do processo para se tornar um cristão. Tudo isso é como um estudo de algo novo. Você inicia uma busca por um assunto específico e gera conhecimento. E quanto mais você estuda, mais intimidade tem com aquilo, trazendo aproximação até que você se identifica com o tema. De qualquer maneira, isso gerou em você uma conexão que faz com que você se aproprie do assunto. No entanto, ele se torna vivo apenas quando confessado, transmitido para os outros, mostrado o seu posicionamento. Da mesma forma acontece com a fé, que com o coração se crê para a justiça, ou seja, existiu uma busca pelo conhecimento da fé. Essa busca leva à identificação como conhecimento e é esta identificação que nos gera a fé. Por isso confessamos com nosso coração, em nosso íntimo, porque cremos, nos identificamos e nos apropriamos disso. Logo devemos confessar para sermos salvos. Se nos identificamos e nos apropriamos de que Jesus é o Salvador e reconciliador em Deus, é claro, se há desejo em viver essa crença, devemos confessar ou professar que se acredita. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Devemos viver e confessar essa nova vida enquanto a vivemos. Ou seja, vamos manifestando essa verdade com a nossa conduta de transformação. Isso porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Existem uma distinção entre as duas mentalidades. Sendo assim, devemos escolher qual mentalidade vamos viver. A natural ou a espiritual. Isso significa que, assim que você escolhe uma, a outra é excluída automaticamente, porque não pode viver as duas maneiras. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, nós, os que cremos e nos rendemos à nova mentalidade do Espírito, não estamos sob o domínio da carne. Não estamos sob o domínio da carne, mas do Espírito. Claro, se desse fato o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos capítulo 8, versos 7 e 9.
Uma coisa eu sei e posso afirmar para você. Eu escolhi submeter essa mentalidade do Espírito. Assim, pertencer a Cristo. Então, se Cristo está em mim, o meu corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida ao meu corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em mim. Romanos capítulo 8, versos 10 e 11. Não há desculpas para pecar. Se você nasceu em Deus, tornou-se espiritual. Logo, até o seu corpo foi transformado por meio do seu espírito. Portanto, se nós aceitamos a Cristo, estamos em dívida de sujeição a Ele. Estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeita a ela, pois se nós vivemos de acordo com a carne, morreremos, mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, viveremos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, do 12 a 14. Perceba, a salvação é fruto da sua confissão de que Jesus é o Senhor absoluto da sua vida. Não existe outra forma. É quando você confessa que mostra a verdade transformadora de Cristo em sua vida. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se você prestar bem atenção e vai conseguir notar que o ato de confessar está intimamente ligado à ordem do ide. Isso porque quando você confessa, de alguma maneira está anunciando o Evangelho e a nova natureza que agora habita dentro de você. Isso acontece porque a proximidade que agora você tem com o Pai gerou uma propriedade em você. Essa é a sua vida. Isso acontece porque a proximidade que agora você tem para com o Pai gerou uma propriedade em você para falar sobre isso a todas as pessoas, porque agora essa é a sua vida e tudo o que você faz diz respeito ao que Ele fez primeiramente em você. O próprio Jesus nos deixa uma forte orientação para não deixarmos de confessar sobre Ele. Isso porque quando Ele deu a ordem do ide, muitos desertaram e não cumpriram o que Ele ordenou, talvez por medo ou por vergonha de não serem doutores da lei. Jesus disse que faria com eles discípulos diante do Pai, o mesmo que fizeram com ele. Ou seja, quem confessou seria confessado por ele diante de Deus. E quem se envergonhou, da mesma forma seria tratado. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mateus 10, 32. Note que isso é uma ordem indiscutível. É o único passo que tem um peso de exigência. Porque nós precisamos confessar para sermos salvos. E através dessa confissão alcançarmos muitas pessoas aqui na terra. Lembre-se de que o amor de Deus é para todos. Ele mesmo não faz distinção entre povos, raça, cores. Cristo morreu para que todos os que creem tenham vida nele. Você não pode sequer pensar em guardar isso apenas para você. Precisa ser um propagador dessa novidade de vida e resgatar mais pessoas das trevas para a luz
do reino de Deus. Existem muitos versos bíblicos nos quais Deus nos dá parâmetros de comportamento para exercermos o reino dele enquanto vivemos aqui, na terra. Deus quer que nos comportemos conforme ele nos orienta e nos ensina. Devemos andar guiados pelo Espírito, pois os que são guiados pelo Espírito são os legítimos filhos de Deus. Medite nesta palavra. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece às suas palavras, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanecemos nele deve andar como ele andou. Desta forma sabemos que estamos nele. Então, como eu vou saber que eu estou em Deus? Aquele que afirma que permanece nele. Então, se eu digo que eu permaneço em Deus, se eu digo que eu estou em Deus, se eu digo que sou cristão, devo andar como, igual, da mesma forma que ele, Jesus, andou. Chamado ao batismo, Elias Barros.